Acredito que um fator que nos torna semelhantes uns aos outros são os desafios que enfrentamos ou tivemos que enfrentar. Os desafios variam para cada indivíduo, mas ainda assim têm a mesma capacidade de impactar-nos. É por isso que Jesus interveio e fez o sacrifício por toda a humanidade. Todos necessitamos de Jesus, independentemente dos nossos desafios, e ao reconhecer essa necessidade e aceitar Jesus, somos conduzidos a uma vida completamente nova, uma vida de liberdade, paz, alegria e integridade. Como seguidor de Cristo, ao contemplar isso, você pode encontrar-se em uma situação onde as suas circunstâncias atuais não se assemelham de forma alguma àquilo que você sabe ser a sua identidade em Cristo. Talvez você esteja lutando contra a masturbação e tenha feito tudo ao seu alcance para superá-la, mas os seus esforços não trouxeram a vitória final. Hoje, discutiremos os efeitos prejudiciais da masturbação na sua vida espiritual e por que é necessário abandonar esse hábito, pois não é a vontade de Deus para você. Em 2 Pedro 1, o apóstolo Pedro menciona como Deus, por meio do seu poder divino, nos proporcionou tudo o que precisamos para uma vida piedosa. Isso significa que sempre que nos deparamos com algo que nos impede de viver a vida abundante que Deus deseja para nós, não devemos nos acomodar com essa situação, mas devemos enfrentá-la. A masturbação é um pecado e afeta a nossa vida espiritual de várias formas. Ela abre espaço para sentimentos de culpa e acusações por parte do inimigo. Limita o nosso relacionamento com Deus e com outros cristãos. E, em última instância, pode resultar em condenação eterna. Portanto, é preciso estar consciente de que a masturbação abre espaço para sentimentos de culpa e acusações por parte do inimigo. Se algo é indubitável, é que temos um adversário sempre vigilante, buscando áreas em nossa vida onde possa encontrar uma oportunidade. Se ele descobrir essa oportunidade em nossas vidas, fará tudo o que estiver ao seu alcance para se estabelecer ali e transformá-la em uma fortaleza. Viver consistentemente no pecado ou permitir que o pecado entre em nossas vidas pode nos levar a nos sentirmos culpados como seguidores da fé. A verdade é que fomos destinados a sentir o amor de Deus, não culpa. No entanto, quando vivemos no pecado, começamos a experimentar a culpa pelos nossos erros. A prática da masturbação como pessoa de fé está abaixo da nossa verdadeira identidade e certamente nos fará sentir culpados. A culpa afeta todos os aspectos de nossa vida. Imagine que você volta da escola e encontra um frango na geladeira. Você o grelha, o come e depois limpa tudo para não deixar rastros. Sua mãe retorna do trabalho e percebe que o frango desapareceu da geladeira e pergunta sobre ele. Todos negam saber do frango, e então ela chora, dizendo que tinha planos especiais para o jantar com aquele frango. Todos vão dormir naquela noite sem jantar, mas você se deita na cama, não apenas cheio de frango, mas também de culpa. A verdade é que sentimos remorso como cristãos, porque temos o Espírito de Deus nos convencendo de nossos pecados. No entanto, quando deixamos de responder a essa convicção e continuamos no pecado em vez de nos arrependermos, a culpa se instala e tenta nos convencer de que somos terríveis e não há mais lugar para nós diante de Deus. Deus não quer que o diabo estabeleça uma fortaleza em nossa vida. Ele projetou o sexo exclusivamente para o casamento. E se você tem tentado buscar prazer sexual fora do casamento, isso pode abrir uma brecha para o inimigo. Mas aqui está a boa notícia. Não importa o quão poderosa seja a fortaleza, Deus pode derrubá-la. Ele nos oferece perdão e restauração quando nos arrependemos e buscamos sua graça. Portanto, se você está lutando contra a masturbação ou qualquer outro pecado, não desanime. Deus está pronto para perdoar e ajudá-lo a se libertar dessas correntes. Busque sua presença, sua graça e sua força para superar essa batalha. Lembre-se de que a culpa não é o desfecho final da história. O amor e a redenção de Deus são maiores. Chegou o momento de encerrar essa situação. O inimigo não tem o direito de acusá-lo, a menos que você lhe dê essa abertura. É hora de se afastar da culpa e das acusações trazidas pela masturbação e buscar ajuda e salvação em Deus. Não se acomode com esse pecado. Declare ao diabo que o seu corpo é o templo de Deus e comece a viver de acordo com a sua identidade original. A masturbação limita o seu desempenho para Deus e as suas interações com outros cristãos. Outro efeito da masturbação
é que ela restringe o quanto você pode realizar para Deus. Deus nos salvou porque deseja um relacionamento pessoal conosco, mas o pecado impede que conheçamos a Deus e o sirvamos plenamente. Quando permitimos o pecado em nossas vidas, torna-se difícil fazer tudo o que Deus deseja, ou até mesmo servir o povo de Deus como deveríamos. Por exemplo, se um irmão ou irmã na fé buscar a sua ajuda com um problema, e você também estiver lutando contra a masturbação, é mais provável que você não consiga auxiliá-los com eficácia nessa questão. Além disso, a culpa decorrente da masturbação pode ser tão esmagadora a ponto de impedir que você retorne à comunhão com Deus. Isso faz com que você pense que não vale a pena se apresentar diante de Deus. Um versículo das Escrituras que sempre devemos ter em mente, independentemente do pecado com o qual lutamos, é que devemos nos aproximar com confiança do trono da graça, para receber misericórdia, perdão e encontrar graça para auxílio em tempos de necessidade. Somente Deus pode conceder a libertação da masturbação. No entanto, se você deixar de se relacionar com Ele e evitar a comunhão com outros crentes, como poderá obter a libertação de que tanto precisa? O inimigo quer que você acredite que não é digno o suficiente para estar na presença de Deus. É necessário reconhecer os nossos pecados e confessá-los, lembrando-nos de que Cristo morreu por nós quando éramos fracos. Ele não sacrificou sua vida porque já éramos perfeitos, mas sim para nos tornar perfeitos. Devemos lembrar que fomos salvos pela graça, não pelas obras. Isso nos coloca no caminho da liberdade do pecado. Retorne à comunhão com Deus. Compartilhe com crentes confiáveis o que está enfrentando e busque a oração. Continue orando e seja responsável nesse processo. Resista à tentação sempre que ela surgir. Você está no caminho de restaurar o seu relacionamento com Deus e receber liberdade do inimigo. No entanto, se optarmos por nos afastar da salvação e persistir no pecado, estaremos escolhendo enfrentar as consequências de nossas ações pecaminosas. Não há desculpas. Não podemos usar a ignorância como justificativa. Deus deu o seu Filho, e escolher abrir mão da vida que o seu Filho oferece para buscar os prazeres do pecado é a pior escolha que podemos fazer como crentes. Quando vivemos no pecado, o Espírito Santo vem para nos convencer, ajudar e guiar. Ele faz isso trazendo a palavra de Deus até nós e fortalecendo-nos através da oração, enquanto desenvolvemos uma fé mais santa. No entanto, se rejeitamos essa convicção e voltamos ao pecado repetidamente, ele não desiste de nós, mas continua a nos chamar. Algo acontece toda vez que resistimos à correção. Nossa consciência se torna insensível e gradualmente nos distanciamos, ficando menos sensíveis à voz do Espírito Santo. Conclusão: é importante reconhecer os nossos pecados, confessá-los e buscar a graça de Deus para nos libertar. Devemos lembrar que fomos salvos pela graça e não devemos continuar vivendo no pecado, mas sim buscar viver uma vida que glorifique a Deus. Através do arrependimento, da busca pela comunhão com Deus e da resistência à tentação, podemos receber libertação e experimentar a plenitude da vida em Cristo. Lembre-se sempre do amor e do perdão de Deus, permitindo que Ele restaure e transforme a sua vida. Ser receptivo à voz divina do Espírito. Após um extenso período, é possível que não surja qualquer sentimento de culpa proveniente da conduta pecaminosa e que o pecado torne o espírito insensível novamente ao Criador. Por isso, não devemos nos sentir complacentes com o pecado e optar intencionalmente por trilhar o caminho da renovação que nos foi concedida. Decida negar o pecado, busque auxílio para vencer hábitos prejudiciais do passado e empenhe-se em manter uma consciência imaculada perante Deus e os seres humanos. Tal atitude preservará você de chegar ao ponto em que não queira mais ter qualquer conexão com o Criador, renunciando assim à sua salvação. Se você confessar seus pecados, Deus será fiel e justo para perdoá-los. Entretanto, se você não o fizer, estará trilhando o caminho em direção ao inferno e condenando sua alma eternamente. Não permita que a autossatisfação o conduza a um estado do qual Deus já o resgatou. Recuse-se ao pecado. Acolha a palavra de Deus e reviva seu relacionamento com o Criador. Você recebeu a vitória sobre o pecado, e a forma mais eficaz de obtê-la é viver pelo poder do Espírito. Ao andar pelo caminho do Espírito, você não sucumbirá às tentações da carne.
Comprometa-se a estudar a palavra de Deus, a orar e a se juntar a pessoas dedicadas a Ele. Isso o ajudará a crescer espiritualmente e a superar as tentações. O diabo não encontrará nenhuma abertura em sua vida quando você resistir com firmeza. Que Deus o abençoe e lhe dê auxílio. Amém.